Olá, meus amigos. Meu nome é Adalberto Simão Filho. Eu sou mestre e doutor em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo. Sou pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Sou professor titular das Faculdades Metropolitanas Unidas na graduação, no pós-graduação e no núcleo de mestrado. E sou professor titular também da UNAERP de Ribeirão Preto. E estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre os aspectos relevantes da sociedade limitada e vou fazê-lo a partir da nossa obra. A nossa obra, como vocês sabem, é a Direito Empresarial 2, seria o volume 28 da coleção Saberes do Direito, e esta obra ela está conjugada com o conteúdo NET. Então, aqueles que estão nos assistindo podem não só acompanhar o que nós vamos falar a partir da própria obra, como também acompanhar pelo conteúdo NET, e nós vamos fazê-lo em alguns blocos. Pois bem, o primeiro tema que eu gostaria de tratar com os colegas, ele está na página 82 da obra Direito Empresarial. Nós tratamos aqui de direito societário contemporâneo e eu vou explicar o porquê do contemporâneo. O tópico é o tópico 2.10. O contrato social com relação a regime de cotas. Eu vou fazer, antes de entrar nessa questão do regime de cotas sociais, eu vou fazer uma breve apresentação da sociedade limitada no direito contemporâneo. A sociedade limitada é um tipo social, um dos tipos sociais mais usados no Brasil. O outro seria a sociedade por ações, mas a sociedade limitada ela ganha em muito da sociedade por ações. Pois bem, a sociedade limitada, pela estrutura que a lei deu à sociedade, ela é um bom tipo social para se conseguir efetuar negócios, para se conseguir atuar em negócios societários. Exemplo do que eu estou dizendo. Hoje em dia não é incomum que investidores ou até fundos possam ter interesse nos negócios realizados por uma sociedade limitada. Dentro desse conceito, o que aconteceria? A sociedade limitada ela proporcionaria uma arquitetura para atração de investidores ou para atração até de fundos. E por que é possível essa arquitetura? É possível essa arquitetura pela forma dos órgãos sociais que o novo Código Civil veio trazer. Então nós temos dentro das sociedades limitadas órgãos sociais como administradores, e hoje já tem a questão de poder o administrador ser administrador interno e externo, ou seja, alguém fora do contrato social. No passado, como vocês se recordam, uma sociedade limitada, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, apenas os gerentes, quem gerenciaria a sociedade seria o próprio sócio. Ele poderia, quando muito, efetuar uma delegação dessa gestão para terceiros, mas era o chamado gerente delegado. Mas, na estrutura atual, se modificou essa posição a ponto de termos a possibilidade de se designar um administrador. Esse administrador pode ser um administrador sócio, como também um administrador não sócio. Poderá ainda esta sociedade ter um conselho de administração, poderá ter um conselho, uma diretoria, poderá ter até, em alguns casos, a depender do tipo do volume de interesses que está orbitando nessa sociedade limitada, poderá ter até um conselho fiscal. Então, vejam vocês que, na realidade, com os órgãos plenos, com vários órgãos sociais, é possível se ter um pouco mais de possibilidade de se chegar a uma sociedade que possa ser atrativa para investidores. Todavia, por que os investidores se colocariam numa sociedade limitada? Primeiro, ela é um pouco mais fácil de operar do que uma sociedade por ações. Segundo lugar, a estrutura dela com relação às cotas sociais, hoje em dia é possível que se possa igualar
como se fosse uma sociedade por ações, aquelas ações diferenciadas, ações de classe diferente da outra classe, ações ordinárias ou preferenciais ou coisa que o valha. Hoje é possível, pela estrutura que o Código Civil apresenta, é possível, por exemplo, na questão das cotas sociais, é possível se fazer ali algum tipo de estudo diferenciado, que é o que eu pretendo trazer aos colegas hoje. O capital social de uma sociedade limitada, ele é dividido, como vocês sabem, em cotas sociais. A diferença do Código Civil atual é que o Código Civil prega as cotas sociais iguais ou desiguais. Cotas sociais iguais ou desiguais. Em que será que consistiria essa desigualdade? Essa desigualdade não está escrito no Código Civil no que ela consistiria. Então, nós aqui na nossa obra fazemos uma proposta do que pode ser essa desigualdade. A primeira desigualdade que vemos aqui, e essas desigualdades estão previstas no artigo 1055, essa hipótese da desigualdade do Código Civil, a primeira desigualdade que vemos aqui é a desigualdade com relação ao valor da cota social. Eu posso ter cotas sociais com valores diferentes do que é o volume de cota social. Exemplo do que estou a falar será o seguinte: eu tenho um capital social que é um capital social de R$1.000 dividido em 1.000 cotas sociais. Esse é um sistema, mas eu posso desigualar isso. Eu posso dizer que o capital social é de R$1.000 dividido em 2 cotas sociais. Desigualei. Ora, quanto vale cada cota social? Cada cota social valerá R$500, por exemplo. Então são 2 cotas para 2 sócios, R$500 cada uma. Ora, por que razão se desigualaria as cotas nesse nível? Ou seja, eu só teria uma cota social. Para se entender um pouco disso, nós temos que entender que, na realidade, a arquitetura dessas sociedades limitadas também tem muitas delas que são familiares. Tem muitas delas em que tem ali o titular da sociedade e depois ele tem lá uma série de filhos, mulher, às vezes tem ali problemas de herança no futuro. Então, desigualar uma cota significa que uma série de pessoas que poderão ser titulares desta cota no futuro, elas tenham que se entender. Então, é diferente eu ter 500 cotas por R$500 e dividi-las entre os filhos, 4 filhos, no caso de uma sucessão, e ainda entre a esposa, do que eu ter uma cota de R$500. O menor divisor é 1, então não há como dividir esta cota para os herdeiros e sucessores daquele sócio. Ora, não havendo como dividir a cota, como que nós conseguimos efetuar a perenização da empresa ou cuidar dos interesses dessas pessoas? Essas pessoas, elas serão detentoras de direitos sobre uma única cota. Isso significa que elas deterão essa cota social em condomínio, se não houver outro tipo de disciplina feita por ocasião de testamento ou coisa que o valha. Se for seguir justamente a questão sucessória, esta uma cota caberá a todos no condomínio. Isso será uma obrigação dessas pessoas de se entenderem a respeito da marcha dos negócios sociais, extremamente importante. Elas deverão se entender para poder tocar essa empresa para frente, para poder tocar o negócio que foi deixado a elas. Essas pessoas podem eleger um líder desse condomínio e esse líder condômino, ele pode ingressar na sociedade, se o outro sócio assim entender, e ali ele ser o representante desse condomínio e ser também o sócio da sociedade. Então, essa é a hipótese da desigualdade em razão de valor. Há também o princípio da desigualdade em razão da forma de circulação dessas cotas sociais. O contrato social pode restringir a circulação. Pode ter uma cláusula dizendo que a circulação da cota social só será possível se efetivamente antes for oferecida ao sócio A ou ao sócio B. E aí ela poderá circular para fora da sociedade. Então, é uma forma de gerar restrição das cotas sociais e também uma forma de conseguir manter aquele conceito de affectio societatis para que não ingresse terceiros dentro da sociedade. Há uma outra desigualdade possível, desigualdade em face do exercício do direito de voto.
Como é que essa desigualdade se funcionaria? Deveria ser estabelecida ou no contrato social ou através do que é mais fácil, o que fica um pouquinho mais tranquilo de se elaborar, seria um acordo de cotistas. E nesse acordo de cotistas, eles desigualariam as cotas. Exemplo, às vezes os cotistas são apenas 2. O capital está dividido na razão de 50% para cada um. Aí temos um problema. O problema de como que fica para deliberar dentro dessa sociedade. Porque para certas matérias precisa de um quórum um pouco maior que esse valorativo. E aí o problema de como fazer. Então, uma forma seria desigualar a questão do voto dessas sociedades, ou seja, para matérias ligadas à parte financeira da sociedade, o voto majoritário, o voto que preponderaria, seria o voto do sócio A. Para matérias ligadas a questões trabalhistas e de RH, recursos humanos, seria o voto tal. Desigualar o voto, desigualar a forma dele votar. Para matérias relacionadas à produção da empresa, alguma atividade mercantil da empresa, seria o voto do outro desigualado. Ou seja, isso dá para se fazer não só com uma sociedade com 2 sócios, como também com uma sociedade com vários sócios, desde que haja interesses nesse sentido. E há também uma outra forma de desigualar, que é desigualar as cotas sociais com relação aos resultados sociais. Os resultados no final do exercício seriam divididos na proporção da cota social. Pode ser que para poder atrair um investidor para a sociedade, eles atraiam dando para o investidor uma parte do capital social, uma parte dessas cotas. Vamos supor, já não pensando mais em cotas de valor de 1, mas em percentuais. O investidor entrou, colocou um patrimônio, um capital dentro da empresa e ele tem direito a 20%. Só que 20% de resultados para ele não é muito atrativo. Então, poderia as cotas dos outros sócios serem desigualadas para que cada um deles desse a esse investidor 10% cada um dos seus resultados. Então, estaria desigualada a forma dessas cotas com relação a resultados. Ou seja, o investidor ele tem cotas no equivalente a 20% do capital social. Todavia, quando se vai receber resultados, ele recebe maiores resultados. Alguém poderia pensar, poxa, Adalberto, como é que fica a posição na extinção da empresa na hora de se vender a empresa? Patrimonialmente, aquele investidor terá direito a 20% de cotas daquela empresa e o seu reflexo patrimonial. Então, quer dizer, aqueles sócios teriam um ganho nessa hora. Por quê? Porque, muito embora sobre resultados eles tivessem passado uma parte dos resultados para o investidor, na parte patrimonial, eles continuam com os 80% para si e na hora da venda eles venderão 80% que se refere exatamente ao valor patrimonial das suas cotas. Ou seja, o fato de desigualar as cotas pode-se até criar o que se chama de, aspas, golden share, a ação dourada, aquela ação que poderia significar um voto definitivo. No princípio do desigualar, na nossa ótica, nós podemos criar esse nível de estrutura tal que na sociedade limitada isso possa gerar um grande interesse para o mercado, para os investidores e também proporcionar uma segurança jurídica para os sócios e seus herdeiros e interessados. Pois bem, no próximo bloco nós vamos prosseguir a nossa exposição, onde nós vamos tratar de outros aspectos relevantes da sociedade limitada, como nos parece a questão da governança, a questão da parte mais material da sociedade limitada. Muito obrigado e até outra.